Olá, meus amigos. É, enquanto você escuta a experiência dessa nossa brasileirinha de hoje, eu queria te convidar a pensar sobre aquele Deus ao qual você adora e, e o que vem à tua mente, o que você sente ou pensa quando você pensa naquele Deus ao qual você adora. E enquanto você escuta a experiência dela, tenta prestar atenção em como você se sente, tá? Você vai entender o porquê. Ela fala o seguinte: Olá, Vânia, como está? Espero que bem. Minha história com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, os Mormons, se inicia antes do meu nascimento. Não, graças a Deus eu não nasci na igreja, se é isso que pensou. Meu pai conheceu as missionárias na adolescência e isso levou toda uma família de imigrantes nordestinos, simples e com muita fé, para as águas do batismo. Sem explicação concreta, a não ser um perdi a vontade, meu pai se afastou ainda adolescente. Já a família, boa parte, ainda frequenta, sendo ela a maior família do pequeno ramo. Mas lembra que disse que não nasci na igreja? Cresci próxima à família da minha mãe até os meus 8 anos. Meus avós são católicos e por mais que não tenha tido muito contato com a religião, meus avós me ofereciam água benta para beber todas as manhãs. Me ensinavam sobre Deus e sua proteção. Sempre enfatizavam que ele me amava como eu era, que eu era perfeita, que o próprio me criou. Sempre disseram que Deus vê todas as nossas ações e que no fim vamos ser julgados por elas. Que eu tenho um anjinho da guarda sempre comigo e que devemos buscar ser bons como Jesus foi. Desde bebê fui ensinada a pedir bênção para eles como um sinal de respeito e carinho. Eu peço bênção para eles, que eu confio e amo, e eles pedem que Deus me abençoe, sempre trazendo o amor e a proteção de Deus para nossa relação. Presta atenção, tá? Eles sempre respeitaram todas as crenças, nunca os vi falarem mal de nenhuma religião. Sempre dizem: se não tá me fazendo mal, eu não tenho que falar nada. Deus é quem sabe tudo, cada um acredita no que quer. Compreendendo esse meu início de vida, posso dizer que eu amava o Papai do Céu. Lembro-me de falar isso com extrema verdade. Bom, isso até passar a viver próximo à família do meu pai. Quando me mudei para próximo deles, queria estar nos passeios deles aos domingos. Eles sempre saíam arrumados e meus primos voltavam com desenhos para colorir, pirulitos, plaquetas e com uma bolsinha que não tinha nenhuma loja para vender, com livros e atividades. Pedi para ir com eles no próximo domingo. Mal sabia eu que iria passar por uma tortura psicológica lenta e silenciosa durante mais de uma década. Quando cheguei na primária, eu amei. Era colorido, divertido e cantante. Mas ali, naquela sala, aos 9 anos, me ensinaram que todas aquelas crianças teriam seus pais para toda a eternidade, mas eu não. Se eu quisesse isso, teria que trazê-los para a igreja, para então sermos membros e sermos selados no templo sagrado. Templo esse que na época eu não sabia que teria que pagar com dinheiro, tempo e saúde para entrar. Vânia, eu era uma criancinha que devia estar preocupada apenas com o horário que iria passar desenho na TV e com lição de casa. Mesmo com a minha mãe muito relutante, me batizei e meus avós apoiaram. Eu ia todos os domingos a pé, no sol, vento ou chuva, para a capela. Meus pés viviam com bolhas estouradas, pois caminhava morros durante 30 minutos. Muitas vezes com sapatos apertados, pois cresci rápido demais e perdia roupas e calçados rapidamente. Mas o importante era ser fiel, como diz o hino da primária, ser fiel. Porque eu era um exemplo para meus pais e eles veriam isso. Nos selaríamos e eu não ficaria sozinha para toda a eternidade. Era isso que me diziam na primária. Afinal, eu tinha um potencial divino.
Com 10, 11 anos, o discurso mudou. Eu teria uma família linda no futuro, com um belo ex-missionário, e aí não ficaria sozinha. Mas eu não queria um ex-missionário. Eu era criança e queria meus pais e meu irmãozinho, os seres que eu mais amo nessa vida. No entanto, um milagre aconteceu. Eles viraram membros fiéis e dignos. Todavia, veio outro medo me assombrar, meus avós. E agora? Tive uma resposta que rasgou cada musculatura do meu coração. É só esperar que depois que eles morrerem, você pode fazer as ordenanças por eles. Aos 14 anos, comecei a sofrer ameaças e bullying na escola, pois como gostava de animes e futebol, que são coisas de garotos, e me vestindo toda fofinha, toda mormãozinha, meus gostos fizeram com que eu tivesse proximidade com os meninos. Com que será que ela aprendeu esse negócio de fofinha, né? Ai, não sei de nada, viu? Ai, achei tão engraçado isso. Isso fez certas meninas acharem que eu estava tentando chamar a atenção dos crushes delas, quando na verdade me apaixonei mesmo foi por alguém do mesmo sexo. Tentei passar esse sentimento para algum rapaz da igreja. Fazia cartas que nunca foram enviadas junto de desenhos, na tentativa de enfiar na minha cabeça que eu podia gostar de um garoto. Na igreja ouvia que isso era coisa do inimigo, que não existia isso antigamente, a sociedade queria colocar a goela abaixo, que podemos aceitar isso e que devemos ter a coragem de dizer que não apoiamos tais práticas, pois somos discípulos de Cristo, luz do mundo. Nessa mesma época, em um acampamento, o líder no domingo, que se diz profissional da saúde, disse que tem pessoas que nascem com atração sexual por pessoas do mesmo sexo graças a uma área do cérebro. Que assim como o cérebro dos psicopatas, a pessoa já nasce com essa condição. Você não entendeu errado, ele comparou ambos os cérebros. Eu passei a me odiar e ter vergonha de mim. Fiz tudo o que estava ao meu alcance pela igreja. Concluí todos os cursos e programas que pude com excelência. Tomava da água e do pão, achando estar fazendo pouco caso de Cristo. Me afastei de todos os jovens para não desconfiarem que meu cérebro era diferente e que o Espírito Santo não estava ao meu lado, que quando encontrasse Deus, ele iria me tratar mal. Passei a ter mais medo dele do que amor, pois para mim ele só estava esperando um deslize meu para me condenar, e para amenizar minha pena, aceitava todos os chamados que me eram designados. Sempre que algum sacerdócio oferecia uma bênção, prontamente eu aceitava, mesmo sem saber se eles estavam dignos. Olha só isso aqui. Tudo que meus avós ensinaram com amor, com muita lavagem cerebral e carregado de medo e culpa cristã, a igreja apagou, e isso me adoeceu. Hoje faço tratamento para que eu consiga viver minha vida em paz, sem pensar a cada segundo que Deus está me observando, para ver se irei errar e então me castigar. Porém, não consigo nem imaginar segurar a mão de outra pessoa e como seria a minha vida ao lado de uma outra mulher. Tem cicatrizes que levam tempo para curar. Porque uma coisa aquele homem acertou, eu nasci assim, eu sou assim e Deus me fez assim. Meu cérebro é saudável, não tenho nenhum desvio de caráter e conduta. Não sou um risco e nem uma criminosa. Mas para os seguidores de Spencer Kimball, eu sou doente e um pecado ambulante. Muito provavelmente, segundo o que Kimball escreveu lá no Milagre do Perdão, aquele livro horroroso da igreja. Hoje, após estudar muito por conta própria, saí da cadeia para nunca mais voltar. Descobri as fraudes doutrinárias e financeiras. Me fez passar por um processo de curiosidade, medo, negação, alívio, aceitação, despedida, desistência, partida,
auto-perdão e muita terapia com profissionais. Estou colocando minhas crenças em ordem. Os valores e o exemplo que meus avós ensinaram valem mais que as placas de ouro, como se elas existissem. Risos. Com os eventos ocorridos no Rio Grande do Sul, participei da ajuda que a igreja prestou ao lado dos membros e da comunidade, mas me neguei a vestir o colete amarelo, pois não vou fazer propaganda de um produto que pode vir a fazer mal para algumas pessoas, como fez para mim. Com essa experiência, só quero deixar claro a todos e principalmente às pessoas que não são heterossexuais, que Deus nos ama e que somos seus filhos. E quem deve nos julgar é apenas Ele. A opinião dos outros não vale nada. Não queremos saber o que você acha ou acredita, porque crescemos sabendo tudo o que a sociedade diz ser a vontade de Deus. Gostei. Vamos lutar, vamos sobreviver e vamos viver. Jesus espiou por todos, não é? Então ele sabe que não é influência, moda, fase, mídia, atenção e nem escolha. Não nos ensinaram que ele sentiu o que nós sentimos? Então é isso. Por isso ele é o advogado e o resto é resto. Obrigada pela atenção e espaço. Parabéns pelo seu trabalho lindo, você ter dado espaço para outras pessoas LGBTQ+, contarem suas experiências e de pessoas que cresceram recebendo a lavagem cerebral, me deu forças já que acessei seu canal, muito conhecido como Abominável pelos membros, na fase da desistência, e então tomei a decisão de romper as correntes e ir embora, viver feliz como Jesus Cristo gostaria que fosse. Porque até esse momento, o que ele sentiu no Getsemane por mim foi só dor, tristeza e medo. Obrigada do fundo do coração. Você é a prova de que o mundo tem pessoas boas e que membros que vão embora não se foram porque a fé estava abalada. Você foi e é um anjo na vida de muitos sem usar a droga de um colete velho que só aparece quando as câmeras são ligadas. Ai, querida, nossa, muito obrigada, viu, por tanto carinho. Obrigada por me deixar saber que eu tenho feito a diferença na tua vida. Isso para mim não tem preço. Obrigada, viu, por ter mandado o teu depoimento aqui pra gente. Lembra que eu pedi para você... A minha voz tá ruim hoje, porque eu participei de um evento aqui popular, viu? Eu falei sobre isso num videozinho bem curtinho lá no meu Instagram, Tabus do Mormonismo, tá? Se você quiser dar uma olhadinha lá. É um vídeo bem curtinho. Minha garganta não tá feliz hoje. Sabe por que eu pedi para você parar para pensar naquele Deus no qual você acredita e prestar atenção em qual tipo de sentimento e pensamento que vem à tua cabeça quando você pensa naquele Deus? Por que eu te pedi para pensar nisso? Porque cada religião, ela tem o seu próprio Deus. Eles criam um perfil do Deus do cristianismo, um perfil que combine com os dogmas e crenças daquela religião específica. Então, aí dentre doutrinas cristãs, você tem um Deus que diz que o dia santo dele é o sábado, não é o domingo. Existe um outro Deus que fala que você não deve fazer transfusão de sangue de maneira alguma. Se tiver que morrer, que morra, mas não recebe e não doa sangue de outro ser humano. Tem uma outra religião cristã que fala que para você ter a proteção dele, você precisa usar uma roupa íntima de um determinado modelo e sempre daquela mesma cor, 24 horas por dia, como sendo a tua segunda pele. Existem vários deuses nessas religiões. E a nossa querida de hoje, ela conheceu
dois deuses. Ela conheceu o Deus que que os avós dela apresentaram a ela quando ela, desde que ela era bebê, como ela fala aqui, até ela completar 8 anos de idade, porque aí aos 8 anos ela foi morar próximo à família do pai dela. Aqui, primeiro ela morava perto da família da mãe dela, e os avós dela, olha o que eles faziam aqui. Eles me ofereciam água benta para beber todas as manhãs. Me ensinavam sobre Deus e sua proteção. Sempre enfatizavam que Ele me amava como eu era, que eu era perfeita, que o próprio me criou, que eu tenho um anjinho da guarda sempre comigo e que devemos buscar ser bons como Jesus foi. Desde bebê fui ensinada a pedir bênção para eles como um sinal de respeito e carinho. Eu peço bênção para eles em quem eu confio e amo, e eles pedem que Deus me abençoe, sempre trazendo o amor e a proteção de Deus para a nossa relação. Ela conheceu aqui no início da infância dela um Deus de amor e de bênçãos incondicionais. Os avós dela, com muita sabedoria, ensinaram a ela que Deus, o Deus que eles conhecem, é um Deus de amor e de proteção, que até manda anjinhos da guarda para cuidar de você. E que devemos buscar ser bons como Jesus foi. Olha a simplicidade desse Deus que esses avós com tanta sabedoria conheciam e apresentaram a ela. Você precisa ser bom como Jesus foi. Simples. Aos 8 anos de idade, ou 9, né? Acho que 8. Aos 8 anos de idade, ela foi morar... Ah, tá, e aqui ela fala que os avós dela respeitavam todas as crenças, e quando ela decidiu se batizar na igreja mórmon, os avós apoiaram. Olha o que ela fala aqui. Nesse meu início de vida, posso dizer que eu amava o Papai do Céu. Lembro de falar isso com extrema verdade. Simples, né? Papai do Céu. Bom, quando ela mudou para uma área próxima à família do pai dela, em que muitos eram membros da igreja mórmon, olha o que ela fala aqui. Mal sabia eu que iria passar por uma tortura psicológica lenta e silenciosa durante mais de uma década. Isso quer dizer que ela se batizou e frequentou a igreja por mais de 10 anos, né? Olha o que ela aprendeu na primária. Tenta fazer um contraste com o Deus que os avós dela apresentaram a ela e com o Deus do mormonismo que agora ela começou a conhecer. Olha o que ela aprendeu na primária, aos 9 anos de idade. Me ensinaram que todas aquelas crianças teriam seus pais para toda a eternidade, mas eu não. Se eu quisesse isso, teria que trazê-los para a igreja para então sermos membros e sermos selados no templo sagrado. E ela começou a se preocupar. Porque segundo o Deus mormon, o Deus que apresentaram a ela na primária, ela seria uma órfã na eternidade, né? Ela não teria os pais dela com ela na eternidade, porque eles não eram membros fiéis e dignos da igreja. Agora ela começou a conhecer um Deus de amor e de bênçãos condicionais, em contraste com aquele Deus simples que só te ama, te protege e te aceita e te ama do jeito que você é, porque você é perfeita do jeito que você é. Não, agora esse Deus aqui é diferente. Eu ia todos os domingos na igreja, tá? A pé, no sol, vento ou chuva para a capela. Tá. Caminhava morros durante 30 minutos, mas o importante era ser fiel. Porque eu era um exemplo
para os meus pais e eles veriam isso, nos selaríamos e eu não ficaria sozinha para toda a eternidade. Era isso que me diziam na primária. Afinal, eu tinha um potencial divino. Agora na igreja ela começou a entender que o ego, teu ego lá, ele é massageado para você seguir naquela crença. Seguir trabalhando, servindo, pagando, enfim, te entregando para o serviço na igreja. Você tem um potencial divino, você é um exemplo. Olha só, você é um exemplo para os teus pais. Se você seguir fazendo isso, eles vão acabar, eles vão prestar atenção e vocês vão acabar sendo selados e agora você vai ter uma família para toda a eternidade. Vocês vão estar juntos na eternidade. Bom, mas aí, né? Ela sabia que se eles não aceitassem, se o pai dela não voltasse para a igreja, a mãe dela e o irmão dela não se batizassem, eles não iam ficar juntos como família. Para a eternidade. Meu Deus, que judiação, uma criança preocupada com isso. Bom, aí ela fala assim, aos 10, 11 anos o discurso mudou. Eu teria uma família linda no futuro com um belo ex-missionário e aí eu não ficaria sozinha. Ai, eu escutei tanto isso na igreja. Se você não casar, você vai tocar na banda do Moroni, né? Falei mormonês. Ou seja, você vai ser um anjo para sempre. Ou seja, você não vai ser um deus ou deusa, você não vai criar mundos, né? Você vai tocar na banda do Moroni, como se o Moroni existisse, tivesse existido, né? Ai, meu pai, me dá força. Ai, que loucura, eu quero ser muito louco. Então, o que você faz? Eu tenho que casar. E tem que ser no templo. E tem que ser com o fiel portador do sacerdócio, de preferência ex-missionário. Que loucura, cara. Deus do céu. Aí ela fala que finalmente um milagre, ela coloca entre aspas, aconteceu. Ela fala aqui, eles viraram membros fiéis e dignos, ou seja, os pais dela e o irmãozinho. Então agora ela ficou feliz da vida. Tá, eu vou ter minha família agora para toda a eternidade. Lá lá na eternidade, sei lá. Mas agora veio outro medo. E os meus avós? E agora? Ah, mas a igreja tem resposta para tudo, né? Ela é a única verdadeira, né? Então tá. É só esperar que depois que eles morrerem, você pode fazer as ordenanças por eles. A família não é o centro da igreja. A igreja é o centro da família. Existe uma grande diferença. E presta atenção e me diz se é assim ou não. É aquela coisa do amor e das bênçãos condicionais, tá? Você quer isso, então você tem que me dar aquilo. E não é uma vez ou duas, é tua vida inteira. Você tem que perseverar até o fim. É. Ela acabou então, ela diz aqui que aos 14 anos, né? Por volta dessa idade, ela se apaixonou por alguém do mesmo sexo. Tentei passar, ou seja, transferir esse sentimento para algum rapaz da igreja. Bom, olha o Deus de amor e de bênçãos condicionais, que é o Deus mormon. Tudo bem. Você quer ter, você quer poder viver com a tua família para toda a eternidade? Tudo bem. Então, além de fazer tudo isso aqui, frequenta o templo. Para frequentar o templo, você tem que estar preenchendo todos aqueles requisitos, dentre eles entrega 10% do teu salário todo mês. Tudo bem. Você tem que também casar e tem que ser na igreja, tem que ser no templo. E agora você é homossexual. Vixe, então você não pode amar alguém do mesmo sexo. Porque o Deus mormon também, apesar dele ter criado, segundo o cristianismo, Deus criou cada um de nós, né? Pois é. Apesar de Deus ter criado pessoas com várias orientações sexuais, ele só aceita héteros no reino dele. Você tem que crescer, multiplicar e encher a terra. Engole o choro. Casa com alguém do sexo oposto, mesmo que você
ame, que você sinta atração por pessoas do mesmo sexo. Confuso, né? Difícil, né? Como é que você ama um Deus assim? Tá, mas ele me criou, pô, mas eu não sou hétero, então, mas aí eu não posso amar, ser amado, eu tenho que viver minha vida de solidão e depois, na ressurreição, pum, vai acontecer uma mágica e eu vou ser heterossexual. Fazia cartas que nunca foram enviadas junto de desenhos na tentativa de enfiar na minha cabeça que eu podia gostar de um garoto. Porque na igreja ela ouvia que homossexualidade, né, é coisa do inimigo, que não existia isso antigamente, a sociedade queria colocar a goela abaixo, que podemos aceitar isso e que devemos ter a coragem de dizer que não apoiamos tais práticas, pois somos discípulos de Cristo, luz do mundo. Agora a igreja, os dogmas e doutrinas dela, criaram uma inimizade entre ela e Deus. Meu Deus, que loucura. Como que nunca existiu homossexualidade antigamente? Como que não existia? Ai, uma coisa nova, né? Uma moda, né? Então agora a gente escolhe, né? A orientação sexual. Tá tudo bem. Isso sempre existiu, só que as pessoas não comentavam, não falavam sobre isso, né? Porque havia muita ignorância a respeito do assunto. Hoje em dia a gente sabe muito bem que orientação sexual, seja ela qual for, incluindo o hétero, não é escolha, é natureza, né? E a gente tá falando de amor. A gente não tá falando de safadeza, a gente não tá falando de pedofilia, a gente não tá falando de psicopatia, como esse ignorante desse líder que falou num domingo lá que ele comparou o cérebro de pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo, ele comparou esses cérebros a cérebros de psicopatas. Pelo amor de Deus, psicopata não tem sentimento, ele é incapaz de sentir amor, empatia. Pessoas com atração por pessoas do mesmo sexo, homossexuais, eles são o contrário, eles amam. Tanto quanto hétero, tanto quanto qualquer outra orientação sexual. É muita ignorância, né? Eu passei a me odiar e ter vergonha de mim. Fiz tudo que estava ao meu alcance pela igreja. Entende? Enquanto que os avós dela fizeram com que ela sentisse um amor verdadeiro pelo Papai do Céu, como ela fala aqui, um Deus que mantinha um anjinho da guarda para cuidar dela, um Deus de amor e de proteção, que só queria que ela fosse boa como Jesus foi. Simples assim. Agora olha a complexidade desse Deus mórmon, esse Deus que ela passou a conhecer quando se batizou na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, essa mesma. Olha o contraste, olha a complexidade. Aquele Deus que os avós dela conheciam, segundo eles, aquele Deus aceitava e amava ela do jeito que ela era e que ela era perfeita porque foi ele que criou ela. E Deus não comete erros, né? Ai, mas esse Deus mórmon, como ele foi criado e moldado por homens imperfeitos e preconceituosos e ignorantes, esse Deus é de uma complexidade absurda. Passei a ter mais medo dele do que amor, pois para mim ele só estava esperando um deslize meu para me condenar, e para amenizar minha pena aceitava todos os chamados que me eram designados. Aqui está a chave daquela tortura. Como é que ela fala no começo? Ela falou tão bem isso. Espera aí, quero usar as palavras dela. Mal sabia eu, queria passar por uma tortura psicológica lenta e silenciosa. É aqui que está a chave dessa tortura psicológica lenta e silenciosa. Você passa a servir e adorar um Deus que está te observando não só o que você faz, mas também os teus pecados por omissão. Por exemplo, poxa, você não pagou o dízimo. Não está fazendo tuas visitas. Ih, não vai para a missão. Opa, tá pecando por omissão.
Também as coisas que você pensa. Teve algum pensamento impuro? Ele tá anotando teus pensamentos lá. Olha, ele tá te vigiando exatamente como ela fala aqui, só esperando um deslize meu para me condenar. Esse é o Deus Mormon. Porque você pode fazer 9 coisas boas, você pode fazer 9 sacrifícios. Quando você faz uma coisa que vai contra as leis daquele Deus, pum, ele destrói a tua vida. Você pode ser desassociado, excomungado. Não importa que você tenha servido a tua vida inteira em chamados, largou tudo, foi para missão, casou no templo e tudo aquilo. Nada disso conta, porque para esse Deus você nunca é bom o suficiente. Agora, para você ser ruim para ele, pum, basta um mau pensamento. E agora você já se sente, você já sente aquela agonia de quem está sendo condenada. Não concorda comigo, não? Faz um autoexame e pensa nesse Deus ao qual você adora e chega às suas próprias conclusões se é assim ou não. Se isso se aplica a você, tudo bem. E se não se aplica, tudo bem também. Essa foi a experiência dela e foi a minha também. Porque eu tinha mais medo do Deus Mormon do que amor. Muitas vezes eu não queria ir para a igreja, eu não queria ir para a missão, eu fui por obediência, porque obediência é a primeira lei dos céus, do céu Mormon. E por aí vai. Muito medo, muito mais do que amor. É. Basicamente é isso. Eu faço das palavras dela as minhas. Ela fala assim: vamos lutar, vamos sobreviver e vamos viver. Jesus expiou por todos, não é? Então ele sabe que não é influência, moda, fase, mídia, atenção e nem escolha. Tomei a decisão de romper as correntes e ir embora, viver feliz como Jesus Cristo gostaria que eu fosse. Os valores e o exemplo que meus avós ensinaram valem mais que as placas de ouro. Como se elas existissem, ela fala aqui. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu penso? Eu penso que aquelas pessoas que te amam de verdade, como teus pais, teus avós, melhor amigo, seja lá quem for a tua família, pode ser de sangue ou a família que você escolheu. Aquelas pessoas que realmente te amam de verdade, elas vão falar para você o que vai ser melhor para você, ou elas vão querer falar, não necessariamente, mas elas vão desejar para você o que é melhor para você. Agora, gurus da fé, líderes religiosos, eles não estão interessados em saber o que é melhor para você. Eles querem que você siga os dogmas e doutrinas que eles criaram, baseados no cristianismo, como no caso do mormonismo, mas para entender aos interesses corporativos deles, para continuarem exercendo o controle mental sobre os membros. Eles não querem que você conheça um Deus de amor e de bênçãos incondicionais, porque se eles te ensinarem isso, as capelas vão esvaziar mais do que já estão esvaziando. As pessoas precisam continuar indo dia após dia, semana após semana, ano após ano, até a morte delas, porque elas têm que perseverar até o fim, porque elas morrem de medo de aborrecer esse Deus de amor e de bênçãos condicionais, que é o Deus da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na minha opinião, esse não é o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo, até onde eu sei, é um Deus de amor, é um Deus de proteção. Ele só quer que você faça o bem. Ele só quer que você seja bom como Jesus foi, como os avós dessa querida aqui com tanta sabedoria ensinaram ela.
É só isso. O Deus do cristianismo quer que você se sinta amado do jeito que você é. Ele quer que você ame e respeite o próximo. Ele quer que você viva a regra de ouro, que você faça aos outros o que você gostaria que fizessem para você e que você não fizesse aos outros o que você não gostaria que fizessem para você. É simples assim. Mas se eles te deixarem descobrir que você tem esse poder e que isso é tudo que o Deus do cristianismo quer para você, o negócio deles vai falir. Então você tem que ficar lá, atendendo às exigências de um Deus complexo que não faz o menor sentido dentro da lei do amor que Jesus Cristo pregou. Fica aí para você pensar, tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.